A ideia de que a OPEP controla o preço global do petróleo é uma das mentiras financeiras mais caras que existem. Acreditar nela é como apostar seu dinheiro em um jogo de cartas onde você não sabe que seu oponente está blefando com uma mão vazia. O custo de ignorar a verdade não é apenas perder uma oportunidade. É tomar decisões de investimento baseadas em uma premissa falsa, o que quase sempre termina em perdas substanciais. A verdade desconfortável é que a OPEP, como uma força coesa e dominante, está funcionalmente quebrada. E entender as razões dessa falha é a única maneira de navegar no volátil mercado de energia, sem destruir seu capital. Vamos desconstruir essa ilusão. A lógica por trás da quebra da OPEP se baseia em 3 realidades incontornáveis que a mídia financeira raramente discute com a profundidade necessária. A primeira é a falha fundamental de qualquer cartel: o conflito entre o interesse coletivo e o interesse individual. O senso comum diz que os países membros da OPEP se reúnem, definem cotas de produção para manter os preços altos e todos lucram. Parece simples e lógico, mas essa visão ignora a natureza humana e a pressão econômica. O princípio real é que cartéis são inerentemente instáveis, porque o incentivo para trapacear é quase sempre maior do que o incentivo para cooperar. Pense nisso. Se o cartel concorda em cortar a produção para elevar o preço do barril para 80 dólares americanos, o que impede um membro individual de produzir secretamente 1 milhão de barris a mais do que sua cota. Ele embolsa 80 milhões de dólares americanos extras, enquanto o efeito negativo no preço global é diluído entre todos os membros. É um clássico dilema do prisioneiro em escala geopolítica. A história da OPEP é uma longa sequência de acordos, seguidos por trapaças sistemáticas. Países com economias frágeis e altos custos sociais, como Nigéria ou Venezuela, não têm o luxo de pensar no longo prazo. Eles precisam de receita agora para financiar seus orçamentos. Deixar petróleo no subsolo para sustentar um preço teórico é uma decisão economicamente dolorosa. Mesmo membros mais ricos, como os Emirados Árabes Unidos, têm planos de diversificação econômica ambiciosos que exigem fluxo de caixa máximo. O resultado é que a disciplina de produção raramente dura. O investidor amador lê a manchete: OPEP anuncia corte de produção e compra ações de petroleiras esperando uma alta. Ele está reagindo ao teatro. O investidor racional olha os dados reais de produção e exportação dos países membros nas semanas seguintes. Ele sabe que o comunicado de imprensa é uma intenção, não um fato. Quem baseia suas decisões na cooperação de longo prazo entre concorrentes com necessidades desesperadas e conflitantes está destinado a perder. A primeira rachadura na estrutura da OPEP não é geopolítica, é matemática. O alto interesse sempre vence. A segunda premissa que destrói o mito da OPEP é o surgimento de um poder que o cartel não pode controlar: a produção de shale oil, ou petróleo de xisto, principalmente nos Estados Unidos. O senso comum do passado era que a OPEP detinha as maiores reservas e o menor custo de produção, dando-lhe o poder de inundar ou secar o mercado à vontade. Durante décadas, isso foi parcialmente verdade. O princípio real hoje é que os Estados Unidos se tornaram o produtor marginal global, ou swing producer, e isso mudou completamente as regras do jogo. A produção de shale oil tem uma característica única: ela é extremamente flexível. Um poço de xisto pode ser perfurado e começar a produzir em questão de semanas, e seu declínio também é rápido. Isso contrasta fortemente com os projetos offshore ou em águas profundas, que levam anos e bilhões de dólares para serem desenvolvidos. O que isso significa na prática? Significa que a OPEP perdeu o controle sobre o teto do preço do petróleo. Vamos seguir a lógica. Se a OPEP decide cortar a produção para forçar os preços para cima, digamos, acima de 75 dólares americanos por barril, o que acontece? A esse preço, milhares de poços de shale nos Estados Unidos, que não eram lucrativos a 60 dólares, de repente se tornam muito rentáveis. As empresas americanas, que não respondem a nenhum cartel e sim aos seus acionistas, imediatamente aumentam a perfuração. Em poucos meses, a produção americana sobe, injetando mais oferta no mercado global. O resultado? O aumento de preço criado pelo corte da OPEP é neutralizado pela nova oferta americana, e os preços voltam a cair. A OPEP está presa em uma armadilha que ela mesma criou. Se eles cortam a produção,
perdem participação de mercado para os produtores de shale e o preço não sobe de forma sustentável. Se eles aumentam a produção para tentar quebrar os produtores de shale, baixando os preços, como tentaram em 2014, eles destroem suas próprias receitas fiscais. A indústria de shale se mostrou muito mais resiliente do que se esperava, cortando custos e aumentando a eficiência de forma brutal. O investidor que ainda opera com a mentalidade dos anos 80, focando apenas nas reuniões em Viena, está olhando para o lado errado. Ele ignora o balanço de oferta e demanda global. O profissional, por outro lado, monitora o número de sondas de perfuração ativas na bacia do Permiano, no Texas. Ele acompanha os custos de extração do shale e os níveis de estoque de petróleo nos Estados Unidos. Ele entende que a decisão de um perfurador independente em Midland, Texas, hoje tem tanto ou mais impacto no preço do petróleo do que a decisão de um ministro em Riad. A OPEP não controla mais a oferta. Ela pode influenciá-la, mas a palavra final pertence ao mercado. E o mercado agora tem uma fonte de oferta ágil e poderosa fora do controle do cartel. A terceira e talvez mais fatal premissa para a relevância da OPEP é a transição energética. O senso comum é que o mundo sempre precisará de petróleo, então a OPEP sempre terá poder. Essa é uma visão perigosamente simplista. O princípio real é que o pico da demanda por petróleo não é mais uma questão de se, mas de quando. E a simples expectativa desse pico muda radicalmente o comportamento dos produtores. A eletrificação dos transportes, os ganhos de eficiência energética e a crescente pressão política e social por descarbonização criam uma ameaça existencial para nações cuja riqueza depende quase inteiramente da exportação de hidrocarbonetos. Isso transforma o dilema do prisioneiro em algo ainda mais intenso. Se você é o líder de um país com vastas reservas de petróleo e sabe que em 20 ou 30 anos a demanda pode cair drasticamente, qual é a sua estratégia lógica? É preservar o petróleo no subsolo para vender caro no futuro? Ou é extrair e vender o máximo possível agora, enquanto ainda há um mercado robusto para financiar a transformação da sua própria economia antes que seu principal ativo perca valor? A resposta é óbvia. A transição energética força os membros da OPEP a competirem entre si, não a cooperarem. A corrida não é mais para ver quem consegue manter o preço mais alto, mas sim para ver quem consegue monetizar suas reservas antes que seja tarde demais. Isso significa lutar por participação de mercado, o que implica em manter os preços em um nível que não acelere ainda mais a transição para fontes alternativas e que, ao mesmo tempo, maximize a receita no curto e médio prazo. É um equilíbrio delicado que joga contra a lógica de um cartel que se baseia na restrição da oferta para maximizar preços. O investidor que ignora a transição energética pensa em termos de ciclos de alta e baixa do petróleo. O investidor que entende seus fundamentos vê uma mudança estrutural e secular. Ele entende que o valor de longo prazo de uma empresa de petróleo não está apenas no tamanho de suas reservas, mas em sua capacidade de extraí-las com o menor custo possível e retornar esse capital aos acionistas de forma eficiente. A era de contar com um cartel para garantir preços artificialmente altos acabou. Estamos entrando na era da competição brutal por eficiência, onde apenas os produtores de menor custo sobreviverão e prosperarão. Então, como aplicar esse conhecimento para proteger e fazer seu capital crescer de forma segura? A resposta é parar de especular com as decisões da OPEP e começar a investir com base em fundamentos empresariais sólidos dentro do setor de energia. A quebra do paradigma do cartel nos força a ser melhores investidores, mais focados em qualidade. Primeiro, foque no custo de produção. Em um mundo onde o preço do petróleo não é mais garantido por um cartel, o produtor de baixo custo é rei. Empresas que conseguem extrair petróleo a 20 ou 30 dólares americanos por barril são rentáveis e geram fluxo de caixa mesmo em cenários de preços deprimidos. Elas não apenas sobrevivem às crises, como as utilizam para adquirir ativos de concorrentes mais fracos e endividados. Ao analisar uma petroleira, a primeira pergunta não deve ser: quanto petróleo ela tem? Mas sim, qual o seu custo para tirar um barril do chão? Segundo, exija balanços patrimoniais impecáveis. A indústria do petróleo é cíclica e intensiva em capital. Empresas que se endividam até o pescoço durante os ciclos de alta para financiar projetos caros são as primeiras a quebrar quando os preços caem. Procure por empresas com baixa dívida líquida e um histórico de disciplina na alocação de capital.
A margem de segurança de Benjamin Graham, aplicada aqui, significa um balanço forte que pode resistir a qualquer tempestade de preços. A paciência para esperar que essas empresas de alta qualidade fiquem disponíveis a preços razoáveis é crucial. Terceiro, priorize a gestão que foca no retorno ao acionista. A melhor gestão no setor de energia hoje não é aquela que promete o maior crescimento de produção, mas sim aquela que se compromete a devolver o fluxo de caixa excedente aos investidores através de dividendos consistentes e programas de recompra de ações. Isso demonstra disciplina e um reconhecimento de que o crescimento a qualquer custo é uma receita para a destruição de valor. Uma empresa que recompra suas próprias ações quando estão baratas está usando a volatilidade do mercado a seu favor e a favor de seus acionistas de longo prazo. Em resumo, o fim da era da OPEP significa o fim da aposta fácil baseada em manchetes. O jogo agora é sobre análise fundamentalista rigorosa. É sobre identificar os operadores mais eficientes, financeiramente mais sólidos e com a gestão mais disciplinada. O poder saiu das mãos de um cartel instável em Viena e foi para as mãos dos produtores que executam com excelência no campo. O jogo do petróleo não é mais sobre manipulação. É uma corrida brutal pela sobrevivência e eficiência. Ignorar essa mudança estrutural e continuar a investir com base na ilusão do poder da OPEP é o caminho mais rápido para a ruína financeira neste setor. A verdade inconveniente é que o rei está nu e o mercado finalmente percebeu. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa aquele like que ajuda demais o canal a crescer. Manda para aquele amigo que precisa ouvir isso e ainda acredita em manchetes fáceis. E se ainda não faz parte da nossa comunidade de investidores racionais, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo que vai te ajudar a proteger e multiplicar seu patrimônio com inteligência, não com sorte.